Você está prestes a ouvir os Corredores do Fundão. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você, corredor e corredora, onde quer que vocês estejam. Este é o podcast Corredores do Fundão. Você já sabe, um programa que juntou aquela turma do Fundão para falar sobre corrida. O assunto do programa de hoje é um dos mais importantes do mundo da corrida. Como evitar o maior medo de todo corredor, a lesão. Então vamos falar hoje, é claro, de como prevenir essas lesões, né? O tema é prevenção de lesões. Eu sou o Vini Nutella e tenho aqui comigo os presentes, claro, os de sempre, tio Alan e Johnny, mais um convidado especial. Beleza, tio? Beleza, Johnny? Beleza. Uma dorzinha aqui hoje. Já tá no dia certo pra sentir dor, hein, Johnny? Tudo dói, né? Chega uma hora que a idade chega e... Eu vou apresentar o nosso convidado, mas antes eu lembro você, ouvinte CDF, que você pode mandar sua sugestão de tema, contar sua história, ou até mesmo cornetar, né, tio? Cornetar eu acho que é o que eles mais querem fazer. É o que dá graça à vida sempre. Exatamente. Então você manda lá no e-mail corredoresfundão@gmail.com. Também temos o Instagram, @corredoresfundal. Você pode seguir a gente lá. A gente coloca algumas fotos da gravação e toda vez que a gente vai lançar um episódio novo, a gente coloca lá também a arte do episódio, beleza? Bom, vamos apresentar o nosso convidado de hoje, é o Bruno Kendi Uemura, mais conhecido, tio, como Uemura, certo? O básico, né? É o básico. Pô, fechou o Uemura. Diria que também é um integrante do Fundusp, tá? Também faz parte do nosso grupo de corrida, né, tio? Sempre correndo ali com a gente, dando as dicas. Exatamente. É como se fosse aquela uma... tranquilidade, né? Que vocês vão ver, gente. Ele dá aquele ar de tranquilidade aqui, assim. É a nossa consultoria sempre que a gente precisa, né, tio? Está sempre ali. Exatamente. Bom, o Emura, ele é bacharel em Educação Física pela Universidade de São Paulo, estagiou no São Paulo Futebol Clube, lá na parte de atletismo, né, Johnny? Apesar de ser o São Paulo Futebol Clube, tem a parte de atletismo. Inclusive lá no Morumbi tem as raias lá, né? Tem a pista lá com 4, 6? 4 raias. 4, né? 4 raias. 4 raias. Trabalhou na assessoria 4N1 também. E tá terminando, né, Bruno? Uma especialização em ortopedia no Albert Einstein, aqui em São Paulo, né? Isso, faltam mais ou menos 2 meses para terminar. Uma Boa. aula agora em janeiro e mais 2 em fevereiro, aí já termino. Ótimo. Seja bem-vindo, então, Emura. Fica Obrigado. à vontade aí no programa. Obrigado, Vini. A gente vai te encher de perguntas, tá Tudo bom? bem. Tô aqui pra isso. Vai ser metralhado, Emura. Prepara. Bom, eu fiz a apresentação sua aqui, mas eu quero uma informação mais importante do que todas essas. Não mais importante, mas também muito importante. Eu quero saber dos seus tempos, Emura. A gente não combinou isso antes, mas eu já vou te botar numa fria. Eu quero saber Não qual é só a gente que entra em fria. Não é só gente. convidado o Vini faz entrar em Tudo fria bem. aqui. Respeita os convidados, Vini. Eu combinei com ele que eu ia fazer a apresentação, mas eu não contei esse detalhe. Eu quero só o básico de você. Eu quero, assim, tempos que você considerou tempos legais, assim, Sim. que você já realizou, não sei há quanto tempo, você dá quando Um foi ano aí. também. E fala a sua prova preferida depois aí, tá bom? Tudo bem. Eu prefiro a prova de 5 quilômetros, é que eu mais gosto. Ah, boa. Também é minha preferida. Também. E até pelo bom treinamento, volume de treino, acho que 5 é o que se encaixa mais pra mim. Aham. Mas os meus tempos não são tão bons. Que isso! É muita humildade. Aí tá me humilhando. cara, aqui. Manda aí o Mas ouvinte, deixa o ouvinte tirar as Deixa o ouvinte conclusões, julgar, No 1500 foi numa prova da colônia japonesa que eu participo, Aham. né, no Kajina, que é um torneio de incentivo Nikkei de atletismo. Ah, legal. Então eu fiz 4,32 no 1500. Que isso, cara. Meu PB é 4,34. Ó, tá O quase. meu é 4,37. Foi em 2015, se não me engano. Deu pau em nós dois aí. Viu? Perdemos. No 5.000 também foi prova em pista, se não me engano foi no Tuna, 2013. 2013. Acho que foi a terceira etapa do Tuna de 2013, foi 17,
17,34, se não me engano. 17,34. Aí chegou mais pro fundão, aí eu me ferro. Já Aí ficou me longe, deu, tio? Fiquei longe, fiquei Já, mais de já, um minuto. já vi ele bem longe, pequenininho lá na frente. Já né? abriu uma reta e uma curva. Né? É o papaléguas do coiote. E no 10 mil foi também numa prova da Colônia, no Intercolonial, tem todo ano. Aham. Mas foi depois de ter feito 1.500 e 5.000. Ah, tranquilo, não, tranquilo. Fiz o 1.500. Mas foi meu melhor tempo nos 10 mil, É. porque naquela época eu tava treinando bem. Ah, tá. Foi... Já tava aquecido já, fez Já. aquele 5 minutos pra dar aquela queimadinha na perna. Mas foi 37, 30 alguma coisinha, não lembro agora. Caramba. Só Foi tem paz. 2014. Só tem paz, só tem paz. Ele quase quis fazer que nem o cara lá que ganhou a maratona, 5 mil e 10 mil, né? Quem que foi mesmo? O famoso Zatopek. 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 Só trocou 1.500 aí, né? É o Zatopek da Colônia. Só tá pega da Colônia é o chefe, né? Falaremos do chefe ainda, vocês conhecerão o vídeo. Bom, depois dessa carteirada aí, da apresentação sua e agora mais ainda com os tempos, fique à vontade, tio, quer começar antes Não, do Emura começar? Antes de começar com o Emura, a gente precisa fazer uma correção, né? Ah, Porque boa! no programa anterior... Boa, deixa eu explicar que vocês são os envolvidos aqui na treta. Tá Deixa bom. Você eu. vai ser o juiz? Não vou ser juiz, eu tô tentando ser o neutro aqui Tá da bom. história, tá? Culpa sua, hein, Johnny? Minha? Pra quem ouviu o último programa, a gente tava falando lá das corridas e um momento Retrospectiva 2018, da retrospectiva e um momento a gente tava falando do 3.000 com obstáculos, certo, tio? Certo, Johnny? Isso. Os dois envolvidos aqui Sim. na questão. E aí o tio trouxe uma informação de quantos obstáculos teriam a prova. Sim, eu comecei a falar Você que... quer relembrar? Você quer... Fala de novo, então. Não, eu comecei a falar que tinha... A cada volta tinham 3 barreiras... Ou 3 obstáculos, perdão. 3 obstáculos. Senão você já ia errar secos. feio agora. Isso, porque o obstáculo, se você bate o obstáculo, quem cai é você. Se você bate na barreira, quem cai é a barreira. E às vezes você. Né, Johnny? Isso, no Tá. obstáculo você pode até pisar em cima dela. Inclusive, você já vê com o momento telecurso 1 aqui do programa. Continua. Recurso 1, isso. Segue. E aí o Johnny, né? Aí eu falei, informação errada, ouvinte. Aí o Johnny foi me corrigir e pasme, ouvinte. A gente deu a informação errada em cima da informação errada. Pera aí, você errou, o Johnny foi corrigir e errou em cima. Errou de novo. Vai sem querer, Agora né? o Johnny vai corrigir direito. Então tá Johnny. bom, Agora é a eu vou última falar. chance que Última você tem, chance, Johnny. Johnny. Pelo amor de Dá Deus. terceiro Vai. ou passo? Agora eu pesquisei, estudei É. direitinho. Tá. É assim, 3.000 com obstáculos, são 7 voltas na pista de atletismo de 400 metros. Certo. São 4 obstáculos secos Aham. e um molhado com fosso de água. Ficam nas pontas, ali nas Isso, nas fica curvas. no início das curvas. No E o início? isso, fica um pouquinho depois da largada, fica um Aham. obstáculo. Um pouquinho antes de dar os primeiros 100 metros, fica o segundo obstáculo. O terceiro obstáculo fica um pouquinho antes da saída dos 200 metros. Daí tem o fosso de água que pode estar Certo. ou na parte interna da pista ou na parte de fora. Tá. E tem o último obstáculo seco que fica um pouquinho no início da reta, indo para a chegada já. Tá. Então, ao todo, na verdade, eu havia falado no programa passado que eram 35 passagens Certo. no obstáculo seco. Na verdade, são 28 passagens no obstáculo seco, Ah, mais 7 tá. no fosso de água, A completando 35 passagens no total. A sua informação foi muito mais correta do que a informação do tio aqui, né? Ah, Cornetando com ele. certeza. Obrigado A pela coisa, parte que me a toca. coisa é que você não separou o total. Você falou 35 no total e agora você só Isso. separou do obstáculo O seco e o fosso de água. e o fosso. Mas Tá bom. eu acredito que ainda vai ter muito mais informação errada nos programas anteriores. Com que o ouvinte certeza. vai avisar a gente. Exatamente. E sempre faremos as erratas aqui. Por isso que você pode mandar, você ouvinte, pode mandar o e-mail aí pra cornetar mesmo, que a gente vem aqui e corrige o erro depois, tá bom? Bom, deixemos agora o Emura, por favor, Emura. Conte-nos sobre lesão. A gente tá aqui, nós estamos ansiosos aqui pra ouvir tudo que você tem que falar sobre Sobre lesão. prevenção de lesão, né? Como você falou no começo, eu acredito que a lesão seja realmente o maior temor de todo corredor, né? A pessoa se dedica, É um filme dedica, de terror. É um filme de terror. e a lesão ela acaba com a temporada do corredor, né? Aham.
Mas já que vocês me colocaram numa fogueira no início, Lá vem. Ele vai querer colocar a gente numa fogueira agora, Lá amigo. vem. Culpa sua, amigo. vou fazer uma pergunta pra vocês. Pra vocês Aham. três. Tá. O que causa lesão? O que causa lesão? Quem quer começar, começar? Johnny? Posso começar? Vai, John. Pra mim, causa lesão, acho que talvez o lugar onde você corra, ou se você tá começando a correr e já começar num treino muito forte. Ou acho que o maior problema pra mim, assim que eu penso, é a falta de orientação. O pessoal quer começar a correr e sai correndo por conta própria. Vide a cabacice que eu fiz na primeira São Silvestre que eu corri, né? É verdade. Poderia ter me lesionado pensando agora. Depois você conta essa pro Embura Ó, pra vou contar. ele ouvir essa daí. Ou ele pode ouvir, né, a minha história no programa É verdade. 2. Uma coisa que pra mim chama muita atenção, assim, que eu fico agoniado, é quando eu vejo um pessoal que tá correndo e tá correndo todo torto, assim, fala, nossa, essa pessoa vai lesionar rapidinho. Corre arrastando o pé, corre desequilibrada. Olhando Você pra imagina- baixo. Olhando pra baixo, correndo assimétrico, né? Um lado do corpo corre diferente do outro. Aham. Aí isso me dá uma agonia, eu fico imaginando que isso talvez gere muita lesão, né? Vamos ver o que o É, Dudu eu vai iria falar. também pra esse lado da técnica, que dependendo da técnica você pode estar, acho que mais correndo mais risco. Sim. E quantidade, eu acho. Uma pessoa sai correndo muito assim, tá mais sujeita, do acho nada, que a né? lesão. É, do nada, sai correndo bastante. Deve ser, É. sei lá. É Não vocês. respondam. Nosso especialista. Vocês não fugiram muito do que realmente ocorre no dia a dia, né? Uhum. Realmente a pessoa não respeitar seu próprio limite é um dos fatores. Tem um artigo que eu trouxe aqui para vocês, Aham. que foi feito aqui em São Paulo mesmo. Os pesquisadores eles foram até os parques e perguntaram para as pessoas, para os corredores, para eles o que causa lesão, né, para as pessoas. Uhum. Então, assim, as respostas mais ouvidas foram não alongar, o tênis inadequado, Ah, o tipo de pisada, sobrepeso. Tem gente que falou que até azar, a lesão é azar. É astrologia já agora. Então, assim, um dos fatores das pessoas se lesionarem realmente é a falta de informação. Que é justamente isso que eu vou querer trazer para vocês, desmistificar algumas coisas que realmente causam lesão e o que não causam. A experiência, vou trazer um pouco da experiência clínica também, minha. nossa, mas isso é muito interessante. Essa pergunta sua pra gente aqui é fruto de um artigo mesmo. Fizeram fizeram pergunta um artigo para os corredores. fizeram, vou até citar o nome do autor, Aham, claro. é o Sargiotto, 2014, né? Aham. Ele fez esse questionamento justamente para entender por que tantas pessoas se machucam correndo. Nossa, que legal. E aí ele foi fazer as perguntas para as pessoas Para para as saber o pessoas que elas entender. imaginavam. Até para nós profissionais da área da saúde, tentar entender a cabeça do corredor, para ver quais são os questionamentos e quais são as crenças dele em cima da lesão. Porque eu imagino que essas crenças que as pessoas tenham, elas não buscando informação fora, elas tentam readequar o seu modo de correr de acordo com as próprias crenças, né? E a maioria das vezes essas crenças estão erradas. Eu acho que a maior crença que eu ouço por aí é que você tem que alongar, porque muitas vezes eu já comecei a correr e falo assim, mas você não vai alongar antes de correr? Bom, eu- Às vezes eu falo assim, às vezes eu alongo, às vezes eu falo, não, vou só aquecer agora. Sim. Eu queria até estar numa... Eu ia deixar pra depois, Johnny, mas já que você levantou a bola, a gente vai ter que atropelar a apresentação do Emura, porque a minha pergunta eu guardei aqui pra fazer pra você exatamente sobre alongamento. Eu não sei se você tem alguma informação sobre, mas o alongamento, ele Se ele tá previne- dentro, ele previne só por si a lesão? Não. Nada impede ninguém de alongar, nem antes nem depois do treinamento. Aham. O que se recomenda é não alongar, fazer um treinamento de alongamento. Então fica lá meia hora alongando. Isso não é recomendado. Ah, não é recomendado. Ficar forçando a musculatura para ganhar comprimento muscular. Isso não é recomendado? Isso não é recomendado. Tem algum motivo fisiológico? Antes do treino, se a gente for pensar, o músculo ele trabalha como uma mola, ou como um elástico. Certo. O que acontece quando você alonga demais um elástico ou uma borracha?
ele acaba perdendo essa capacidade dele de restituir, De contração. de contração. Ah, entendi. Então você ficar lá meia hora, você vai acabar alongando essa musculatura e ele vai perder essa capacidade de contração e relaxamento. Então você vai caramba, pode até que perder um doido. pouco de eficiência antes do treino. Você pode até perder eficiência no próprio Você pode treino, perder perder. velocidade. Isso. Eu já ouvi até relatos de um amigo corredor que perdeu o rendimento, sentiu mal antes da prova por ter feito um alongamento excessivo. Nossa! Então- E depois do treinamento não se recomenda porque a musculatura tá toda cheia de sangue. E você... Depois de treinar, depois de treinar. a Depois- musculatura fica cheia de sangue. porque você usou a musculatura, trabalhou a musculatura, então ela vai estar com os vasos ricos em sangue, né? Um fluxo Certo. grande de sangue. Tá. E você alongar bastante é perigoso até, não que vá romper, mas é perigoso você ficar forçando muito justamente por isso. Caramba, interessante. Não é ideal. Pra minha informação aqui, Informação nova. nossa, nova Até porque demais. também a musculatura trabalhou, ela tá com microlesões Aham. e você forçar esse alongamento pode até piorar essas microlesões. Então, Resumindo assim, não tem indício de que faça bem ou mal alongar, Ela não previne lesão. não previne Ela lesão, não previne lesão, mas não dá pra dizer que não se deve fazer. Se você acha se você se sente bem alongando antes e Aham. depois, tranquilo. desde que não seja Excessivo. Excessivo. realmente um treinamento de alongamento, aí Tudo bem. É mais pelo excesso. Você mais não pelo diz excesso. que faz, mas assim, fazer em excesso, não. Tá. E de preferência, antes do treinamento, fazer um alongamento mais dinâmico, pra ajudar no aquecimento corporal. Ah, E não entendi. ficar os alongando alongamentos parado. dinâmicos. Alongamentos dinâmicos. Sim. Exatamente. E já que estamos em alongamento, Uhum. né? Já começamos, né? O Bruno já começou, Já começando pelo alongamento. O normal seria isso, ele vai ser sabatinado aqui, não tem jeito. A gente sempre quer resolver essas questões. Fazer um treinamento de alongamento em horários separados da corrida é Sim. bom ou não? A corrida, todo esporte tem uma demanda de flexibilidade de cada indivíduo, né? Um ginasta precisa ter uma flexibilidade monstruosa para poder fazer o que ele faz. Sim. A corrida não tem uma demanda tão grande de flexibilidade, mas se a pessoa for muito encurtada, seria necessário fazer um trabalho separado de alongamento. Ah, tem uma questão individual aí. Pode ser que a Individual. pessoa seja tão encurtada Isso na pode sua ser uma questão musculatura. individual, que aí necessite da pessoa fazer um treinamento específico para ganhar um pouco de comprimento muscular. E na corrida o que mais acontece é encurtamento da parte posterior de Aham. coxa e também do glúteo. Ah, Geralmente os entendi. músculos mais encurtados que acabam sendo um fator de risco para lesão. Entendi. Tudo dependendo da sua modalidade, né? A corrida de fundo é exatamente isso que você disse, né? Você tem que estar encurtado ali porque é uma coisa que está te ajudando. A passada não é tão longa, É. então não exige tanta O flexibilidade. corredor de velocidade exige mais, Aí né? Já exige aí mais. exige muito. Como ele disse, a ginasta. Mais ainda. Sim. Aí necessita realmente. Sim. Eu acho que a gente pode deixar ele em paz um pouco, como... Tá, e depois a gente sabatina mais. Vamos nos segurar aí. Vamos. Tranquilo. Então segue aí. Você tem. Bom, segue aí, depois eu vou fazer mais uma pergunta. Tá. Então, a ideia de fazer essa pergunta é justamente para entender um pouco a cabeça dos corredores. Certo. Então, eu vou tentar explicar para vocês com base um pouco mais científica, não ficar muito no achômetro. Tá, Então, os dados tá, que eu excelente. for dando vai ser com embasamento científico. Tá. Tá. Fechado. Perfeito. Beleza. Mas vamos começar falando assim sobre as características da corrida. Aham. Todo mundo fala que a corrida é um esporte muito lesivo, Sim. mas se a gente for analisar a característica do esporte, ele não é tão agressivo quanto se fala. Se a gente for pensar na questão do impacto, a corrida não é um esporte que gera muito impacto. Não? Já começou e de contra o que Já eu tá dando tenho. tilt É. aqui. Se a gente for pensar assim, A corrida não é um esporte lesivo. ele não tão lesivo quanto se fala. Ah, entendi. É claro que ele acaba lesionando um ou outro, Uhum. mas assim, é um esporte extremamente seguro que você pode controlar e evitar a lesão. Tem esportes que você realmente não consegue evitar a lesão, como por exemplo, esportes multidirecionais de ambiente aberto, como futebol, basquete, handball ou esportes de luta.
São esportes de ambiente aberto. Você não sabe o que vai acontecer durante o jogo ou durante a luta. Então o inesperado acaba acontecendo e a pessoa acaba se machucando. Pode ser por entorse ou o adversário que chega forte em você. Tem contato, né? É esporte de contato. A corrida ela não é um esporte de ambiente aberto, como esse que eu falei. É um esporte de ambiente fechado. Então, Já assim, no sentido de controlado. é um ambiente controlado. Você sabe exatamente. Ah, sim, nesse sentido. Você sabe exatamente quantos quilômetros a pessoa vai correr. É uma prova de 5, vai correr 5. O treino tá lá marcado. 10 tiros de 400, por exemplo. E pausa de 2. Então, você consegue controlar intensidade, volume, você consegue controlar as cargas de treinamento. Coisa que no futebol ou outros esportes você não consegue. Então, essa é uma das características que torna a corrida mais segura. Aí faz sentido. A questão de mudança de direção, por exemplo, no futebol, você tá a todo momento. Isso, você tem que pular. Explosão, e depois você você desacelera rápido. Acelera, desacelera, o adversário quer te quebrar também, de repente. Não, o contato mesmo, né? O atletismo não é um... Porque a corrida é um esporte unidirecional, né? Você tá ali correndo pra frente, né? Não, real. Os outros esportes Isso. você pula, agacha, levanta, salta, então usa musculaturas de uma maneira muito mais intensa, né? Não, é exatamente verdade, isso. Faz sentido. E é por isso também que a corrida, você falou que é mais fácil, né? De você controlar a carga, volume, intensidade. Até mesmo, então, pessoas assim que não tenham porte físico, que sejam magrinhas e tal, outras pessoas podem começar na corrida assim, mesmo que não seja com um pouco sobrepeso, não tenha o famoso biotipo de corredor. Não. Não existe esse biotipo para quem quer começar, para um corredor amador. O biotipo específico é para quem realmente vive disso, de quem vive de alto rendimento. Que o esporte vai fazer, o esporte que vai moldar o biotipo da pessoa. O esporte que é o esporte. Tá. Então, na corrida, para quem quer usar como hobby ou como um esporte de qualidade de vida, não precisa ter um biotipo específico. Pode ser gordo, magro, alto, baixo, você pode correr. Pode correr. Certo, ouvinte? Inclusive, assim, o que a literatura fala, o único fator de risco para lesionar seria lesão prévia. Então, assim, aí você pode bater o martelo. Por exemplo, eu já tive uma lesão de síndrome da banda iliotibial. Uma lesão do lado do joelho. Do lado do joelho, tá. Esse é uma lesão, já faz parte do meu histórico de lesão. Então, se eu não me cuidar... Você já tá predisposto? Eu já tô predisposto. A ter lesão ali. Caramba. Então, isso você pode bater o martelo. Mas falar que sobrepeso é um fator de risco, tênis é um fator de risco, falta de flexibilidade é um fator de risco, falta de força muscular é um fator de risco, eles isoladamente não são. Isoladamente não, tá. Porque as lesões na corrida são multifatoriais. Entendi. Então, assim, é sempre associação de vários fatores. Sobrepeso por si só não é um fator de risco. Você diria, então, que o maior fator de risco seria num mau planejamento, por exemplo? Seria, talvez, unir uma pessoa com sobrepeso, com uma planilha inadequada para ela, com volume excessivo. Isso sim dá condições para que a pessoa se lesione. Entendi. Ainda na corrida, você disse, primeiro você fez um comparativo aí de modalidades, na questão de modalidades. Mas o que eu penso é o seguinte, no atletismo específico, tudo bem, o popular é a gente falar corrida de rua, que depois, daqui a pouco a gente entra nessa seara aí, mas voltando ainda no atletismo específico. A corrida ainda, além do atletismo comparado às outras modalidades, ele é menos lesivo. A corrida ainda não é menos lesiva do que outras provas de atletismo? Não seria ou não? Eu teria que pesquisar sobre as outras modalidades, mas acredito que a corrida de fundo seria menos lesiva. Mas dá pra comprovar, por exemplo, com, sei lá... Eu acho o salto em distância, o salto triplo, por exemplo, é absurdo. O salto triplo, se eu não me engano, o peso corporal que a pessoa atinge durante as passadas chegam até 15 vezes o peso corporal dela. Caralho! Na corrida, se a gente for pegar uma velocidade por volta de 11 por hora, é uma vez e meia o peso corporal dela. Então, em média, a gente, assim, correndo, fazendo uma corrida de rua, a gente tá no máximo 2 vezes nosso corpo, é isso? Se você correr, por exemplo, a 18 por hora,
aí dá em torno de 2,3 vezes o peso corporal da Entendi, pessoa. 2 a 3. E você disse 15 no... No salto Nossa, triplo. é absurdo. A diferença é... Então a diferença é grande. Falar que corrida tem um impacto muito grande é mentira. Nosso corpo foi feito justamente para ter essa carga. Mas então, Bruno, o que já que o nosso corpo ele consegue ter essa carga, quais são os principais mecanismos de lesão? Sim. O que acaba acontecendo? Porque assim, só complementando, a gente tá explodindo a nossa cabeça aqui já pra começar o negócio. Sim. Porque assim, o que a gente, o ouvinte, CDF, tá todo mundo pensando agora? O que mais a gente ouve no nosso entorno é lesão. Sim. E o que mais a gente tá ouvindo de você agora é contra isso, entende? Sim. Tudo bem, a gente vai construir isso ao longo do programa, mas é que a gente já tá não meio... necessariamente dá muito lesão. a gente já tá meio Sim. confuso, entende? É. Então, complementando essa pergunta do tio aí... Entendi. Tem uma revisão que foi feita, Aham. né? Revisão para quem... É um artigo de revisão, para quem não entende muito, seria... Eles pegam os assuntos e pegam os artigos relacionados àqueles assuntos mais pertinentes, Aham. e na revisão eles tiram uma conclusão de todos esses artigos que foram coletados. Certo. Então assim, o padrão, digamos, seria o padrão ouro. Uhum. No artigo relacionado à lesão, o único fator de risco seria realmente, o que eu falei, o histórico de lesão da pessoa. Certo. E uma outra questão importante também seria que 60% das lesões são causadas por erros de treinamento. Erros de treinamento. Então assim, são erros que poderiam ser evitados. E sim. isso vem principalmente pela pessoa treinar sozinha. Ela Aí simplesmente tá a chave, então. ela sai correndo sem orientação e corre até quando o corpo aguentar. Entendi. E isso vai acabar lesionando a pessoa. Entendi. Falta de orientação, começa a dar tiro do nada. Quem falou É isso? isso que a gente quer saber. Foi Johnny, né? Foi você, Eu né? queria dar uma acontece? cornetada aqui porque, em relação à falta de orientação, acho que pode realmente ter falta de orientação do professor, do técnico, mas eu já vi muito corredor não obedecer o que o técnico fala. Vai lá dar os tirinhos e é pra fazer pra tal intensidade, o cara vai lá e mete o louco. No É nosso uma grupo verdade. mesmo, no Fundusp verdade, mesmo, o né? que mais tem, a gente começa a fazer lá um tempo e depois você já vê que você já tá abaixo do seu tempo. Então isso entra nisso que você tá falando. Entraria né? como erro de treinamento. Erro de treinamento. O erro de treinamento mais comum seria justamente aumentar o volume de maneira aleatória. Aumentar o volume também. O que se recomenda seria em torno de 10%. A cada... Seria por semana. Mas assim, não é aumentar linearmente pro resto da vida. Você pode fazer a periodização em torno de pequenos ciclos. De 3, 4 semanas. Então pera você lá. precisaria de uma semana de recuperação. Só pra ajustar uma coisa então, que agora eu consigo... Começa a ficar mais claro na nossa cabeça. Então, no Brasil especificamente, que é o que a gente tem de base, todo mundo tem sempre à volta alguém lesionado. Sim. Daria, lógico, a gente não tem a certeza e a gente não tem a individualidade de cada um, a gente não tem conhecimento de cada assessoria, de Sim. cada grupo de corrida. Mas te jogando numa fria e querendo uma resposta mais generalista. Se a gente tem muita lesão hoje, como a gente Sim. vê e tem mesmo, é muito o fator principal. Daria pra colocar como então sendo erro de treinamento? Seria. Tá. Os números mostram, os artigos mostram. 60% é a maioria. 60% E erro de além do treinamento. volume, teriam Erro outros de fatores. treinamento. Queria que você falasse um pouco melhor sobre isso. O treinamento, ele você teria volume, você teria frequência de treino, você teria duração de treino. Que entre os 10% que você disse em relação a volume. Em relação ao volume, em relação ao volume. Que a cada semana o ideal seria O exemplo. aumentar o volume no máximo 10%. No máximo 10%. Exemplo, vamos dizer assim, eu sou... uma pergunta porque entra muito no que você está colocando aí. Uma pessoa que quer iniciar na corrida. Sim. Vamos fazer um case Sim. aqui, vamos tentar fazer um exemplo. A pessoa começou agora, tirando os detalhes técnicos, todas as outras coisas, só pra gente tentar entender essa questão de volume. Passaria, sei lá, uma primeira semana, 10 km, é isso? Como seria? Um geral, assim. Pra quem tá começando agora,
se a pessoa realmente não tem um histórico de atividade física, Aham. o ideal não seria ela começar correndo. Entendi. O ideal seria ela começar andando Aham. e alternar com trotes. Então você pode começar No com começo assim. Você pode fazer em torno de 1 minuto trotando, 3 minutos andando. 1 minuto trotando, Tipo 3 minutos intervalado, andando. né? É um intervalado. E isso seria para início, né? Aham. E aí, conforme for passando o tempo, a pessoa for se adaptando, for sentindo que a carga está ficando leve, ela poderia mudar de 1 para 3, 1 para 2. Então, trota 1 minuto, anda 2. Tá. E assim vai progredindo. Tá. Aí Mas vamos supor que ela esteja, então, numa carga de 15 aí, na semana, fazendo tudo isso. 15 Sim. quilômetros na semana. Sim, Aí esses 10%, então, entraria 10% de 15 quilômetros, seria o aumento para a segunda semana, é isso? seria o aumento para a segunda semana. Mas Certo. assim, nesse primeiro mês, o ideal seria ela não aumentar a carga de treino. Ah, tá. Seria ela fazer esse primeiro mês de adaptação. Sim, sim. E aí depois seguir essa isso. questão E dos de início 10. começar em torno de 20 a 25 minutos de treino total. Ah, entendi. Então Não muito também. esse 2 para 1, 3 para 1 seria em torno de 20 a 25 minutos, não passar muito disso. Tá, entendi. Pra intensidade não tem meio que uma fórmula assim, né? De intensidade, o que a gente vê bastante é a questão de você conseguir correr e conseguir falar ao mesmo tempo, né? Você não Ah, perder a tá. respiração. Tá. Esse seria o limite Os iniciantes. Né? para os iniciantes, fisiológico. Tá. Então esse seria uma carga subjetiva, fisiológica, que você poderia estar utilizando. Tá. Então, fechando aquela primeira parte que você traz o artigo, algumas perguntas foram respondidas aí, né? As pessoas sempre pensavam em quê? Pensavam em equipamento. Sim. E aí a gente Não. tira a conclusão de que equipamento... Não, equipamento não vai ajudar Nada, a Bruno, prevenir. porque sempre falam, eu tenho um tênis que é pronado e minha pisada é pronada, Sim. o meu é supinado, mas o meu é neutro, e eu comprei um tênis top que... As próprias marcas. As próprias Sim. marcas. As próprias marcas têm. A Nike tem a linha Training, a linha Sim. Competition, sei lá, não É. sei qual que é o esquema que eles adotam, mas assim, eles têm um tênis lá escrito treino, eles têm um outro tênis escrito competição, e aí você vê até questão de drop, por exemplo, Sim. competição, um tênis leve, tem que ser leve, drop 0 ou Sim. próximo disso, o tênis de training é um tênis com drop muito alto, espuma, você fica Sim. até alto no negócio, É. não é tão leve quanto em competição, tem todas essas coisas. E isso não tem nada a ver na questão de lesão. Baseando-se em estudo, realmente, Aham. a literatura fala que tênis não previne lesão. Então, Tá, entendi. você comprar um tênis pronado ou supinado não vai te prevenir de lesão alguma. Entendi. O que a gente recomenda seria em torno do conforto. Tá. Mas assim, conforto não seria... conforto seria no sentido de você se sentir bem com aquele tênis, não que ele tem que ser uma espuma, uma coisa muito leve, mas que ele não te cause incômodo. É mais nesse sentido, não gerar incômodo. O senso comum tem muito disso da espuma, né, tio? Sim. Quanto mais espuma, a lesão tá atrelada com a espuma. Calcanhar no chão, pra mim, assim, ou para um Sim. público leigo. Calcanhar no chão, mais chance de lesão. Uma espuma de 5 Dois centímetros entre Sim. o meu tornozelo e o chão, não lesão. E não tem muito a ver com isso, né? Eu queria uma outra pergunta depois, mas o tio tem coisa aí pra fazer. Não é. Então, por exemplo, como entender o caso do Abel Bikila, que é uma pessoa que a gente já tinha falado aqui Boa. anteriormente, que foi um dos maiores maratonistas da história, Aham. e Sim. ganhou uma maratona descalço. Sim. Correndo em paralelepípedo no sol. Essa questão dele ter ganhado essa maratona descalço é porque provavelmente ele já treinava descalço. Isso, conta, tem. O corpo dele se adaptou a correr descalço. E se a gente for parar pra analisar, o ser humano, ele foi feito pra correr descalço. Descalço, né, Ninguém- cara? ninguém- É absurdo, né? Aqui ficou muito Nutella, né? O óbvio se mostrando. Não, você disse, né? O homem é corredor por natureza, né? A gente é fruto de milhares de anos de evolução. Sim. Então, e os povos que sobreviveram foram aqueles que conseguiram se adaptar ao meio. Geralmente eram caçadores, corriam longas distâncias.
Então assim, o homem foi se adaptando para a corrida. Aham. E o fato de correr descalço, o homem foi feito para correr descalço. Se vocês fizerem esse teste agora, para correr ou trotar descalço, vocês vão ver que vocês pisam com médio pé e antepé. Uhum. E os artigos mostram que você correr com médio pé, antepé, você força muito mais a região do tornozelo. Era exatamente a pergunta que eu ia fazer depois, que eu ia deixar, porque tem muito a ver com isso também, que entra na questão da técnica. Muita gente que entra com o retropé, que entra lá com a solona no solo primeiro. Sim. Primeiro que na questão técnica já perde um rendimento aí, né? Você já tem uma desaceleração pisando com o calcanhar. Mas então, isso tem alguma coisa direta ligada à lesão? Entrar com o calcanhar no chão? Tem quem pisa com calcanhar, quem aterriza com calcanhar, tem uma maior chance de ter lesão no joelho. Certo. E quem corre mais com médio pé, antepé, tem maior tendência de ter lesão no tornozelo. Já até foi feito um estudo em cima disso. Corredores de meio fundo, 1.500, 1.800, eles têm uma prevalência de lesão muito maior na região do tornozelo, justamente porque são provas mais rápidas. Então são corredores que correm mais com médio pé, antepé. Entendi. E já maratonistas e meio maratonistas, a lesão ocorre muito mais na região do joelho, justamente porque a velocidade é mais lenta e eles pisam com o calcanhar. Mas eles pisam com o calcanhar porque o drop do tênis é mais alto. Se eles fossem correr descalço, eles não pisariam com o calcanhar. Olha que louco isso. Eles pisariam com o médio pé, antepé. Aí já é o equipamento interferindo. Fala, tio. Mas Bruno, se eu for... Eu hoje, sim, sempre corri de tênis. Se eu for correr descalço, começar a correr descalço, eu vou me arrebentar. Não, com certeza você vai se machucar. Vai lá, tio. Como que funciona isso? Você já tá... Quantos anos já correndo? Não, desde Já que tá- eu nasci, quantos anos? Muitos anos! Bota anos aí, viu, Emura? Então seu corpo se adaptou a correr de tênis e ter esse tipo de pisada. Se você fizer isso da noite pro dia, com certeza você vai se A machucar. questão é a gradação, então... Justamente, tem que ter essa graduação. Aham. Então, se você usa tênis de drop mais alto, com o tempo você vai diminuindo esse drop. Então, assim, tem artigos que mostram até essa adaptação em torno de 1 mês e meio, já consegue fazer do drop mais alto para um tênis mais minimalista. O tênis minimalista, então, seria o meio termo ali que você consegue... Não é descalço. Mas tá no caminho. E tem lógica, né? Porque o drop alto, você ele já força o pé a ficar mais, digamos assim... Inclinado, né? Inclinado. Ele antecipa o contato do tênis com o chão. E aí, como tem a espuma, você vai lá e mete a sola Não tem como. Dependendo da altura do drop do tênis, não tem como você não pisar com o calcanhar. E como você disse, na época do Homem das Cavernas, tio, não tinha Ultra Boost, né? Não, com certeza. É no solo mesmo. Sola do pé. Já pensou Ultra Boost na época do Homem das Cavernas? Não tem sentido. A recomendação que eu faria para quem quer fazer esse tipo de transição seria começar a fortalecer mais a musculatura do tornozelo. Transição pra correr descalço. Para começar a correr descalço com um tênis mais Ou minimalista. tênis menores, né? Começar justamente fortalecer essa musculatura do tornozelo, a fáscia plantar, os flexores plantares do tornozelo e também alongar bastante, porque tudo isso vai ser necessário para você ter uma corrida mais minimalista. Bastante o tornozelo. Tornozelo, a fáscia do pé. Alongamento de pé. Alongamento de pé também. Uma última coisa ainda sobre equipamento. Você disse aí que ele tá forçando, o drop alto ele força, então a pessoa já entra com o tornozelo. Calcanhar, sim. Com o calcanhar, no caso, né? Mas tem alguma relação com fragilizar o tornozelo, fragilizar o pé, o tênis, ou não tem sentido? Fragilizar, a partir do momento que você começa a pisar com o calcanhar, você não vai estar estimulando a musculatura do tornozelo da fáscia plantar. Então também então tem você fragilizaria essas estruturas. Caramba, então eu já Que crio pra corrida é necessário. Sim, extremamente nossa, necessário. que doido isso. Queria fazer um comentário, eu tava conversando com a Flora, ela falou que ela até tá
tá com uma lesão no pé, ela disse que ela tá com fascite plantar. A Flora é também integrante, né? Pra Isso. galera Pode saber. deixar claro pro pessoal aqui. Integrante do Fundusp, Isso. esqueci de avisar. Ela falou que ela tá sentindo uma dor na sola do pé um pouco lateralizado. Sim. Poderia ser a fascite plantar. E em relação à Poderia. questão do tênis nesse sentido, o que poderia ser? Poderia- Caso dela. Complementando ainda, depois disso, você pode depois trazer, se você tiver, ou se você tiver de cabeça aí, Sim. alguns dados de lesão, que eu acho que isso é curioso também. O Johnny acabou de falar da fascite plantar, eu ouço também um monte de gente, eu tive problema no passado com Sim. fascite plantar. Quais seriam as lesões mais comuns, assim, na corrida? Isso, Sim, e escorrega. o que geralmente faz Causam. com que causam ela? Isso, é. A fascite plantar é uma lesão bem comum nos corredores, né? Conhecendo um pouco do treinamento da Flora, ela é um pouco mais corredora de 400, 800. Ela é mais... É, pro- mas meio fundo. Mais meio fundo, né? Isso. Então, assim, a modalidade dela faz com que ela corra um pouco mais com médio pé, antepé. Uhum. E isso vai forçar mais o tornozelo dela. E também, pode ser também numa fase em que ela estava dando muito tiro. que ela sim. voltou agora também, ela comentou, né? E tudo isso vai estressar mais essa estrutura da face plantar. Entendi. Então pode ser que ela teria que fazer uma anamnese com ela, conversar com ela, mas Sim. pode ser fraqueza dessas musculaturas, dessas estruturas, ou falta de flexibilidade. Não sei como ela aumentou também o treinamento dela, estava parada, começou a treinar agora, não sei Sim, se ela já começou com Sim, tudo. tem um monte de coisa, Um pouquinho. Teria que conversar um pouco mais com ela. Tem um Entendi. monte de coisa. E eu dar dos e o dados. que causa, É. os dados que o Vini tinha comentado sobre as maiores Sim, recorrências de lesões, né? A região mais afetada na corrida de fundo, seria o joelho. A articulação Eu já mais, tive mais muito afetada. no joelho. Praticamente metade das lesões são no joelho. Eu já tive também. Tive umas 4 vezes, eu acho, mas a fisio deu uma Eu resolvida. tive um tempo essa... Como é que é? Eu esqueci o nome, mas Síndrome essa... da banda vertebral? Isso, na lateral do joelho. É. Tive um tempo e depois... Sim. Eu tive aqui no meio do joelho também. No meio do joelho é o mais comum. Pode ser ou uma tendinite patelar. Ah, essa foi a minha. Foi a tendinite patelar. Mas a mais comum seria a síndrome femoropatelar também, que engloba um pouco mais toda a região do joelho. A tendinite patelar também é uma lesão muito comum. A síndrome da banda vertebral também. Acho que ficaria em segundo lugar em lesões no joelho também. Aham. Aí saindo do joelho, a segunda região mais afetada seria a perna, principalmente canelite. Canelite, famosa Canelite, canelite. tem muita gente aí. Muita gente. E depois da região da perna seria a região do pé, Aham. justamente pela fascite plantar, e o tornozelo. Seriam as Quadril, não? Quadril também, só que ele ficaria depois dessas articulações ou dessas regiões. No pé é fascite plantar o... No pé seria maior. fascite plantar, no tornozelo seria tendinite calcânea, Tendinite calcânea também, já ou ouvi o muita estiramento gente do falar, é. estiramento do tendão calcâneo, da musculatura. Tá. E tem que todo mundo dar uma palhinha sobre as principais causas de mais ou menos de Então, cada uma delas? Assim, o nosso corpo ele tem diferentes tecidos. Então você tem músculos, você tem ligamentos, tendões, cartilagem. Basicamente tem o osso também. São esses os tecidos do corpo humano. Cada tecido tem uma resistência diferente. Sim. Então o músculo ele responde muito rápido, ele responde muito bem. Mas que é uma estrutura mais ativa. Aham. Tendão, ligamentos e cartilagem já não respondem tão rápido. Então eles vão demorar mais para dar uma resposta. Ou seja, o músculo se adapta muito mais rápido que os tendões e ligamentos. Isso. E conforme você vai cometendo cometendo excessos, você treina um dia, no outro dia você treina de novo. Aham. Aí o músculo vai respondendo. O músculo ele se adapta bem, ele responde bem, recupera mais rápido. Só que as outras estruturas, elas realmente não vão conseguir se adaptar, não vão conseguir acompanhar essa recuperação. Então elas vão começar a dar sinais de lesão. E tem como compensar, por exemplo, o meu caso específico, e a gente precisa entrar também nesse assunto, colocar no programa, que eu quero que cada um aqui coloque um pouco algumas histórias de lesão. Mas linkando com isso que você está falando,
eu tenho muita sobrecarga, digamos assim, porque é onde eu sinto mais dor e problemas ao longo do ano, na panturrilha. Sim. E aí você tá dizendo que ligamentos, tendões ou Músculos. qualquer... o Músculo. Não, o ligamento e o tendão, cartilagem. ele é mais suscetível à lesão do que o músculo. Só que o meu caso é a panturrilha, que é um músculo. Sim. Eu estaria, então, sobrecarregando esse músculo em detrimento dos ligamentos e tendões? Ou não tem? Teria que ver. No seu caso foi um estiramento, né? Teria que ver se ele foi mais insercional ou mais no ventre muscular, realmente. Aham. Mas pode ser por um certo encurtamento muscular. Porque eu sempre sinto dor na panturrilha. Ou força. Sempre. Questão da força muscular também. Entendi. Talvez seja por isso. Aham. Mas é uma outra característica das lesões na corrida. As lesões na corrida, elas são atraumáticas. O que isso significa? Que elas não são de contato. As lesões não são repentinas. Não é pancada. Não é pancada. Sim, sim. Então, as lesões, elas acontecem ao longo do tempo. Elas são de caráter mais crônico. Entendi. E o corpo vai avisando você quando você tá começando a cometer alguns excessos. Ou seja, aquela pontinha de dor que você tiver, Tá. é melhor parar. É melhor Tava você falando ficar- pro Vini. É. Vini, Você tem que para prestar aí, atenção. diminui aí, Vini. E eu fritando, eu tava aumentando o volume, e com contratura, e treinando com contratura, É. e aí tem uma hora que, pá! O corpo ele vai dar sinais na maior parte das lesões da corrida. A contratura seria do músculo? Não, o sinal ou o que? Contratura muscular é um dos sinais, Aham. mas tem um fator mais multifatorial também. Entendi, tá. Mas seria um dos sinais também. Dor é o grande sinal, né? Sentiu dor, Aham. alguma coisa, você tem que prestar atenção para ver o que você está fazendo de errado. Tá, e pro ouvinte, assim, a gente tá falando de dor para. Se a gente fizer só isso, todo mundo vai parar, porque Sim. a gente tá sempre sentindo dor. É. O que seria, então, um indicativo pra, eu preciso tomar Sim. um cuidado com isso. Entendi. Não é porque tem dor tardia, não sei se o nome é esse. Tem se dores for- e dores, certo? se Não for- é qualquer dor que a gente para. Se for dor muscular, realmente pode ser pelo treino do dia anterior. Sim. Pode ser por não estar fazendo aquela progressão que você disse que é tão importante, né? Você tá aumentando muito o volume, Tô aumentando muito intensidade. volume, mas dor muscular, eu não me preocuparia tanto com dor muscular. Certo. Me preocuparia mais com lesão na articulação, Ah, tá. porque é onde vai se encontrar tendão, mais inserção de tendão, cartilagem, Uhum. Aí é perigoso. menisco também. E Então- o que fazer para dar uma controlada nesse tipo de lesão de tendão e cartilagem? Então, 60%, como eu falei, 60% são erros de treinamento. Certo. Se você pecar nisso, você vai aparecer algum tipo de lesão. Você tem que tomar cuidado com a questão do volume, Aham. intensidade. Os outros 40%, como eu falei, a lesão é multifatorial. Sim. Então, a força muscular é um fator. Tá com os músculos fortalecidos. A gente não fez essa pergunta. A gente não fez o importante, treino Arnold. É, a gente não Isoladamente, a questão da força muscular não causa lesão. Mas você cometer esse erro de treinamento, tá fraco, tá encurtado, tudo isso vai fazer com que você se É lesione. aquela famosa bola de neve de ter feito tudo errado que vai gerar lesão. Então, se você tiver um bom comprimento muscular, tiver forte, bem alinhado, com bom controle motor do seu corpo, os outros 40% você consegue também prevenir. Tá. Então, fortalecimento Fortalecer. muscular é importante. É importante. Tá. Isso é... Fortalecimento muscular é importante. O que exatamente, Bruno? Não superior, né? Por causa da corrida, seria mais do abdômen, Aham. tronco para baixo. Aproveita aí, dá Sim. uma resumida. dica aí só do que seria Fortalecimento. então. O core seria abdômen? O que é o core? O core seria a musculatura que sustenta o nosso tronco, a nossa coluna vertebral. Tá. Então, no caso da corrida, para você ter uma boa eficiência de corrida, é você ter todas as articulações dentro do seu eixo. Tá. Então, na coluna, seria você não deixar
a coluna cai pro lado. Certo. Quando você pisou com uma perna, Aham. a tendência do corpo cair pro lado da perna. Se você tem um bom fortalecimento de core, você vai manter firme. Core seria os dorsais, a parte de baixo das costas e a barriga, o abdômen. Parte interior do abdômen, os paravertebrais, as costas. Como se fosse uma cinta aqui em volta, então. Exatamente, vai te manter sempre no eixo. Tá. Na questão do quadril, você tem os músculos, geralmente são os músculos profundos. Resumidamente, você tem que trabalhar os músculos mais profundos. Não são aqueles músculos que a gente vai ficar gostosão na frente Acho que é por então- isso que tanta gente também se machuca. Só Porque quer ficar acaba bonito, treinando só só os superficiais, os Aham. ativos, Aham. e acabam esquecendo de trabalhar os músculos mais profundos, que tem o objetivo de estabilizar a articulação. Tá. Então, no caso do quadril, trabalhar bastante glúteo médio, Glúteo médio. porque ele que vai manter a estabilidade do quadril e também a estabilidade do joelho. E também o tornozelo, tem que trabalhar os músculos também do tornozelo para manter uma boa estabilidade do tornozelo. Me fale um exercício de fortalecimento de tornozelo para ser feito em academia, por exemplo. Porque eu sempre fico pensando, fortalecimento de tornozelo. O que seria, assim? É difícil, né, a gente pensar. Parece ser difícil, mas é É simples. simples. A panturrilha é um grande exemplo de fortalecimento de tornozelo. Ah, você já tá... Trabalhar flexor plantar Tá. é o principal músculo do tornozelo. Ficar na pontinha do pé, né? Sobe na ponta do pé sobe e e desce. desce. Esse é aquele exercício que seria pra panturrilha, que a gente chama de Isso. exercício pra panturrilha, já é um fortalecimento pro tornozelo. Também. Tá. Um fortalecimento de 2 em 1. 2 e 1 aí, ó. 2 em 1, perfeito. Simples, tranquilo. E também trabalhar os músculos inversores, que você puxa o pé pra dentro. Pé pra dentro, pé Pé pra pra fora, fora. reversores também também. seria Ficar fortalecimento. brincando de para-brisa com a pontinha do pé. Isso. É isso? Também. Eu normalmente eu sempre tento nos intervalos, eu faço academia diariamente, e nos intervalos eu tento fazer esses complementares, assim, né? É importante. Eu queria que o tio e o Johnny contassem a principal lesão deles aí, pra inserir nesse ponto que o Emura tá falando. Quer começar, Johnny? Pode começar. Assim. Eu que já sou lesionado aqui, passei a temporada. Começar de pela 18 idade, né? lesionado. É lógico. Olha, ouvinte, houve uma calúnia aqui. Minha principal lesão, que foi a última, que foi aqui que eu fiquei mais tempo parado, e aí tô voltando agora ainda, tô no processo de voltar. E eu tô sentindo que eu tô tendo que controlar sempre, é que eu tive uma lesão no quadril. Sim. Quadril, mas especificamente... Mas foi por causa de corrida de fundo específico? Eu acredito que sim, porque eu tava um período parado. Uhum. Isso pelos idos de 2017, fiquei um bom tempo parado, porque eu quis parar um tempo, fiquei uns 2-3 meses parado. Aí o nosso grupo, que a gente já citou aqui no programa, o Fundus voltou em janeiro, e eu não voltei em janeiro. Eu fui me juntar ao grupo em março. E eles já tinham feito a preparação, pré-base, né? Todo o início do treinamento. E eu já cheguei no grupo fazendo esse tiro louco lá. Pegou o bonde andando. Peguei Boa, Johnny, peguei o famoso bonde andando. Eu acredito que seja muito decorrente disso, porque começou, deu uns 3 meses, e eu não queria, né? Vou deixar os caras me passar. Não vou. Aí fiquei dando os tiros junto com o pessoal. Deu uns 3 meses eu comecei a sentir. Não foi uma lesão que me impossibilitou de correr. Mas eu comecei a sentir e corria com uma certa dor, nada de muito absurdo. Aí eu esperei uma competição foco nossa lá, o BIF de 2017, né? Chegar, e eu parei depois dela, imaginando que, parei um mesinho, vai resolver, e não foi o que aconteceu. Eu fui no médico, ele identificou. E o que houve seria desgaste. essa? Desgaste Teve um de... desgaste de cartilagem. Nossa. Sim. Eu tomei repositores de cartilagem lá, Sim. Condoitina, glucosamina. glucosamina. E vem junto uma tendinite, né? Porque se é só o desgaste... O nosso corpo, né, o Bruno pode falar melhor, as cartilagens vão se desgastando naturalmente com o tempo, né? Então isso não é o problema específico que gera dor. Mas é que junto com esse desgaste rápido vem uma tendinite. Tá. E aí eu tive que fazer muito fortalecimento, e hoje, se eu não fizer os fortalecimentos laterais, adutor, abdutor, fazer uma musculação boa e específica,
eu sinto mais dor. Eu percebi isso. O Eu forta- não consigo fazer agachamento, por exemplo. Eu não posso fazer agachamento forte. Entendi. Eu tenho que fazer leve. Porque eu sinto muita dor se eu fizer forte, então não posso fazer agachamento forte com esse meu tipo de lesão. Mas um fortalecimento prévio evitaria essa lesão? Aí é pro Emura a pergunta. Vai lá, Emura. O que eu fiz de errado? É, exatamente. Tudo! Tem bastante coisa errada. Fez tudo errado, Eu acho já que- desceu, já... Tirei 0 na prova. É. Aquele 60% você cometeu um erro. Cometi o erro. Né? Você aumentou muito o volume, aumentou muito a velocidade. Sim. Né? Eu sei. Fortalecimento. Seria ideal toda pessoa que for começar a correr ter um fortalecimento prévio também. E recomeçar também, viu? E Como foi o meu manter. caso. Acho que a corrida e o fortalecimento tem que andar em paralelo Tá. para prevenir lesão. Uhum. As dores no início não eram fortes, justamente pelo caráter da lesão. Certo. Então as lesões da corrida elas são Aquilo que você fala do crônico, são né? crônicos Aos poucos, ao longo né? do tempo, mas como você não ouviu, então Eu ouvi, mas eu ignorei. É. Eu caí. você continuou, aí a lesão foi cada vez mais aumentando. A cartilagem, ela realmente é um processo natural, mas você antecipou um pouco o desgaste dela. Sim. Ela não dói, a cartilagem é um tecido avascular e você realmente não sente dor. Só que a questão é que debaixo da cartilagem você tem um osso, E aí e aí você sente dor por causa do Das osso. terminações nervosas. É. Então Nossa, a que dor, doido. a dor veio mais por essa questão. Provavelmente das suas articulações, dos seus elos, quadril, joelho, tornozelo, o quadril seja provavelmente foi a articulação mais fraca, por isso foi ela que apitou primeiro. Sim. Por isso. Pela falta de fortalecimento também, então foi ela que gritou antes. Tem que fazer mais exercício de bumbum, né? É, pois é. Também, bastante glúteo. Também tem que ver, talvez, uma questão de anatômica também, dependendo. Talvez ter uma cabeça do fêmur um pouco maior do que o normal. Ou a própria acetábulo da pelve, ela ser mais ganchoso. Tudo isso também tem que ser analisado. O ser humano ter... Uma pergunta que pode ser alívio cômico aqui. Sim. O ser humano, ele tem bunda porque ele é um corredor? É um bicho corredor? Não. Não tem muita relação. Eu acho que tem relação, tem relação, né, pô? tem relação Você por vê ele os outros ser- animais não tem bunda, tio. Não tem bunda, Mas, Johnny. mas se for ver, todos os animais dão um pau na gente, quase. Encurta, né? Mas no longo a gente É. tem mecanismo, Sim. suor e tudo mais. É, Mas tem- assim, a questão da bunda Sim, tem relação, Tem né? Você relação, falou sim. do Tem uma glúteo fixação médio. com o bumbo, hein? tem. Os glúteos só surgiram pelo nosso andar bípede, né? Então tem uma relação direta. Sim, entendi. E o glúteo é o nosso principal estabilizador pro membro inferior. Entendi. Se você tem uma pelve instável, é provável que você também tenha um joelho instável e pode ser que você tenha um tornozelo também instável, Nossa, porque eles estão interligados. que doido. Por isso que também o trabalho de controle motor dos membros inferiores também é extremamente necessário. Aham. Trabalho de equilíbrio, propriocepção com unilateral Aham. também é importante para Ficar prevenir lesão. num pé só, tentando se estabilizar. Estabilizar, mantendo o quadril alinhado, Exercício do aviãozinho. exercício do aviãozinho, Aham. tudo isso também faz parte do trabalho de prevenção. Johnny, conta a sua. Já tive a minha aula. Pra mim, eu nunca tive muita lesão assim, nenhuma lesão assim que eu considere grave assim. Ele corre 6 vezes por dia. Se ele se já lesionasse, tá. Canelite eu tive durante um dia, porque eu imagino que, assim, da canelite foi que tava muito frio. Eu saí pra rodar, só que eu já saí pra rodar num ritmo relativamente forte. Então eu senti a canela, daí eu parei, no dia seguinte eu voltei a treinar, não senti mais nada. Foi o único episódio de canelite que eu tive, assim, realmente. Mas que eu já parei de correr, que eu tive que ir atrás de fisioterapia, foi realmente por causa do meu joelho, que eu tive 3 vezes. Sim. E todas foram sempre no meu joelho direito. Sim. Sempre. Uma foi... Acho que as duas foram aqui do lado... Uma foi do lado interno aqui, não sei se foi um tendão ou frouxidão ligamentar que me falaram. Uma foi do lado externo e essa no meio. Em todas as 3, quando eu começava a aquecer,
começava a sentir um negócio, parecia que fazia um barulhinho quando pisava no chão e dobrava o joelho. A sensação com o decorrer do tempo, de uns 15 minutos assim, trotando, aquecendo, é que meu joelho tava inchado. Mas se eu olhava assim, tava normal, mas eu não conseguia mais dobrar o joelho, assim, eu cheguei a ficar uns 3 dias sem conseguir treinar, assim. Daí eu falei, Caramba. vou procurar fisioterapeuta ou um médico, porque, tipo, treinar um dia e parar 3 não vai adiantar Não vai nada. adiantar, Sim. Foi mais esse tipo de lesão, mas sempre no joelho direito. Entendi. É uma... A gente pode falar um pouquinho sobre o que é considerado uma lesão, né? Assim, Não sei se... também. Boa. Os artigos, eles falam... Cada artigo falava mais ou menos o que considerava como uma lesão. Mas chegaram a um consenso e lesão é aquilo que realmente é uma dor musculoesquelética que te faça parar o treinamento ou por um período de 7 dias ou por 3 sessões de treino. Olha isso. Ou que necessite de um acompanhamento de um profissional da área da saúde, um médico, ortopedista ou um fisioterapeuta. Eu tive lesão, Fizeram então. uma definição de lesão. Isso seria lesão. Tá. O que eu tive era lesão, então. Você Antes teve que disso parar. é o quê? É uma... Não seria lesão, pode ser uma pequena dor. Tá, Por mas exemplo, a que não, canelite mas que eu tive. não seria classificado como lesão. tá, entendi. Questão de classificação, né? É. Que dor sempre temos. Então, A canelite aí, que eu cara, tive, então, nem considero uma lesão. Foi uma coisa, episódio único e... Se for episódio único, você continuou treinando, não te impediu de treinar, não classificaria como lesão. Tá. Mas a questão do joelho, como eu falei, 50% das lesões É o que são mais no tem, joelho. sim. Então teria que ser analisado também, talvez fazer uma análise da corrida, para ver como você corre também. Eu lembro que na fisioterapia, o que ele fez muito de exercício era exercício de estabilização. Sim. Aquela de ficar de uma perna, fazer agachamento com uma perna. E alongamento ele fez bastante também. E ele falou pra mim que era um desequilíbrio muscular. Pode ser tudo isso. Pode ser tudo isso. Tem que ver também, principalmente o que tem que ser analisado é como estava seu treinamento naquela época. Entendi. E também as questões de fortalecimento também são pertinentes. Uhum. Teria que ser analisado Certo. também. Bruno, já que a gente entrou nesse assunto que o Johnny falou, que você falou, né? Pode ser que seja uma técnica de corrida. Faltou isso, né? Quanto a técnica de corrida Exato. influi Sim. e junto com isso, né? A gente tem costume de fazer educativo. Aham. Sim. Quanto a técnica influi e quanto os educativos É verdade, a gente falou do alongamento, ele já deu uma. Vamos quebrar os educativos agora? Será que não precisaremos fazer mais nada? Os educativos também. Na literatura você não encontra nada a respeito do educativo. Eu já vi... Nada conclusivo? É nada assim? conclusivo. Tem artigos que já tentaram ver realmente a eficácia do educativo para ganhar desempenho, mas não foi encontrado nada. Nossa, cara. Então, fazer educativo, você fica um bom fazedor de educativo. Isso não se transfere, isso não se transfere para corrida, Porque se Não se transferir transfere. isso, eu penso, a pessoa só faz educativo, É. ela vai correr muito. mas não se transfere. Isso na literatura, isso... São coisas Mas tem completas. algum benefício? Porque, assim, você vê no Isso faz, Quênia, todo mundo fazem, faz. alguns na É, Europa fazem, o né? mundo inteiro fazem. Digamos que seja virou um hábito, virou uma tradição do atletismo fazer esses educativos. Principalmente porque os grandes atletas fazem, Sim, sim. e aí a gente, Vira um como mantra, admiradores, né? a gente Vira um também mantra, começa a você vai fazer. reproduzindo aquilo. Mas isso não tem nenhuma comprovação científica sobre educativo de corrida. Sim, coordenados, aqueles chamados coordenados, aqueles tiros curtos que você faz. Ali você está simulando realmente uma corrida. Mas sim. num num educativo que eu faça, sei lá, um skip embaixo. Eu não vou fazer um skip embaixo numa corrida. Então, Sim. eu sempre pensei isso, lógico. Meu pensamento leigo aqui. Eu nunca relacionei, eu falei, porra, como é que eu vou usar o skip embaixo? Ele vai me Sim. relacionar quando eu estiver lá na minha prova de 5K, entende? Sim. Eu já vi alguns treinadores falarem que alguns educativos para provas específicas do atletismo, não para corrida, mas como para saltos, por exemplo, é essencial. Tudo bem. Porque tem uma transferência direta para um movimento, por exemplo, do salto em altura. E você faz um educativo que progressivamente você vai aprendendo aquilo, né? Sim. Mas na corrida... Não. Na corrida... Como se melhora sobre a técnica, né? Como se Isso, melhora da uma técnica de corrida e o que seria uma técnica Sim. boa E a de corrida? técnica previne lesão?
Sim. também incluindo. A questão do educativo, só para tirar o educativo de lado, Tá. você pode continuar fazendo, porque no educativo você acaba alongando e aquecendo ao mesmo tempo. Eu ia comentar isso, que, por exemplo, no skip baixo, você trabalha a mobilidade articular, acho que o benefício é mais nesse sentido do que na corrida Você mesmo. não tem transferência na corrida, mas você tem ganhos no aquecimento para preparação para a fase principal do treinamento. Tá. Sim. Então, pode continuar fazendo educativo. Tá, tranquilo. Mas a questão da técnica, ela por si só não previne Tá. lesão. Entra no bolo lá das Isso. coisas. Ela por si só não previne lesão, isoladamente não. Tanto que a gente vê corredores profissionais correndo errado, torto, e Alguns estão aí. de nível tão- mundial e olímpico, né? Estão aí na elite, ganhando prêmios. Se eu não me engano, em 2017, a campeã feminina, não sei se era keniana, ela tinha um valgo dinâmico, que seria essa rotação interna do joelho. O joelho entrando assim, Entrando, era absurdo. Entrava muito. Entrava né? muito. A gente já citou uma vez no programa a Márcia Narlock, né? É, a que Marcela ela Narlock. corre. Quanto Isso. mais cansada, corria mais com a cabeça O pendente. Panda, tio, o Yuki Kawauchi, com o bracinho dele, assim, é um braço japonês, assim, ó, que vai pros lados. Corre balançando Ele corre, o braço. isso é o tronco É o girando, tronco, né, rodando. é o braço. É o tronco e o braço rodando. Ele puxa os dois, Isso. né? Isso também, isoladamente, ele não vai causar lesão. É. Mas talvez excessivamente, com volumes muito altos. Assimetria, talvez. É uma simetria, uma fraqueza do músculo. Ah, Aí tá. juntando tudo isso pode gerar uma lesão. Entendi. Por isso que é necessário também. É legal você fazer uma análise de corrida realmente para ver como você está correndo. Isso ajuda Isso você aju- melhorar. Isso ajuda você a melhorar sua técnica de corrida. Isso ganha. O que você teria de ganho com isso? Assim, isoladamente você não vai prevenir, isoladamente. Mas como é um fator de risco, você tem que tentar prevenir na Tá. medida do E possível. performance você melhoraria também? Performance você melhoraria e Tá. você teria menos gasto Existe energético um modelo também. ideal de... Ó, essa é a técnica perfeita. Existe isso, mais ou menos, ou não? Existe uma corrida... Existe um modelinho ideal, mas... Kipchoge. Existe Eu um vejo modelo que ideal. o Emura Bekele. fica meio com Bekele. receio, assim, porque não deve ser uma coisa assim tão consensual, simples. né? Não tem um consenso, mas cada um corre de um jeito. Sim. Sim. E deve se ficar atento realmente se for uma coisa muito discrepante. Tá. Se aquilo lá você vê que tá causando dor ou tá causando qualquer incômodo, aí você tem que procurar melhorar. Entendi. Mas Ou se aquilo seja, lá... Vini, você corre feio, então fica tranquilo. Eu vou fazer isso- o quê? Eu se isso não- vou assumir isso. Se isso não tá te lesionando, não tá te incomodando, tudo Só bem. incomoda as pessoas que me assistem correndo. Seja feliz. Mas pode ser também uma questão de encurtamento muscular também, que Tá. tem que ser analisado, que dá pra ser corrigido. Entendi. Tá. Uma outra coisa, você diz aí da questão, daqui a pouco você vai dar umas dicas de prevenção pra gente também. Mas então você juntando tudo isso que você diz, se a gente seguisse mais certinho o que você recomenda, a gente teria grandes chances de diminuir várias lesões. Sim. Então, uma relação aí de... No amador, a gente consegue, com orientação, principalmente, mais outros fatores, prevenir bastante lesão. A gente não está dizendo que não vamos ter mais nenhuma, Sim. mas a gente vai reduzir bastante a chance. Como é que é isso no profissional? O profissional é a mesma coisa? Para um atleta de elite, é a Entendi. mesma coisa? Que a gente tem até o Sim. exemplo lá, tipo, o único que eu lembro agora de cabeça é o Railão da Massa. O Railão da Massa. Haile Gebrselassie. Exato, exato. Acho que foi na maratona de Berlim 2016, se eu não me engano, ele saiu da prova no 30 km Já porque em ele estava fim de sentindo o carreira. joelho e foi aí exatamente nessa prova que ele decidiu aposentar mesmo da corrida Mais do profissional. que isso, Johnny, nos nossos programas passados, a gente sempre tá falando, né, tio? Tal atleta abandonou no quilômetro 30, tal atleta abandonou o Kipsang ou a Tirunesh Dibaba, abandonando Akamulu. maratonas. Akamulu. São Sim. assim, elite abandonando Entendi. Kenenisa Bekele. Kenenisa Elisa também. Bekele. O que seria essas? É. Quais seriam as causas disso? Tem um artigo também de revisão Uhum.
de 2015 e ele viu justamente isso, a relação de lesão no corredor, que a gente chama de lesão relacionada à corrida. Tá. Ele viu que geralmente esse tipo de lesão na corrida, eles vêm a cada 1000 horas de prática. Nossa, tem uns... Então assim, a cada 1000 horas de prática, nos iniciantes, nesse artigo, eles mostraram que os iniciantes, eles têm quase 18, para cada 18 horas de corrida, 18 horas a cada 1000, tem uma lesão iniciante. Entendi. Então, para cada 18 em 1000, ele tem uma lesão. Horas de prática. Sim, sim. Já para um corredor amador, um pouco mais experiente, essa estatística já cai para quase 8. Então, ela cai de 18 para 8. Iniciante para um pouco menos iniciante, um amador regular. Um amador regular. E já para um atleta de ponta, esse valor não muda muito. Também fica em torno de 8 para cada 1000 horas de prática. Tá. Então, assim, a gente tem que entender que, assim, primeiramente, para quem está começando a correr, ele está mais sujeito realmente a ter mais lesões. Então, é o público que a gente tem que tomar mais cuidado. É o público que está começando a correr justamente pela falta de experiência. Tá. Mas o atleta profissional que lesiona bastante, o que seria? A questão do atleta profissional seria basicamente porque ele sempre está no limite do corpo dele. Então, mentalmente, fisiologicamente, anatomicamente, ele está sempre no limite do corpo dele. Até porque ele vive disso. Se ele não fizer bons tempos, bons treinos, ele vai perder e não vai conseguir sobreviver disso. Ainda sobre isso, Bruno, o fato de em treinos seguidos ele sempre tentar dar o máximo, né? O que a gente chama de ir até quebrar no treino, e os amadores também fazem isso, né? Sim. Isso por si só é um mecanismo de lesão ou depende se a pessoa está acostumada ou não? Depende do nível de experiência de cada um. Pro amador, pro iniciante principalmente, como eu já falei, como ele tem um maior risco de ter lesão, não seria ideal ele sempre buscar terminar o treino esgotado, até porque o corpo dele não vai aguentar. Até psicologicamente eu acho que ele não aguenta terminar esgotado. Mas já para quem corre, tem mais experiência, busca um pouco mais de competitividade, conseguiria terminar esgotado, mas entraria dentro do planejamento do treino dele. Então, se estiver bem planejado... Se estiver bem planejado e todo o treino tem que terminar esgotado, e o treinador sabendo que ele aguenta, sim, tudo bem. Então, não entraria na questão de orientação, o profissional elite agora, estamos falando, não entraria na questão de má orientação, porque ele está super bem orientado com os melhores técnicos. A questão é que já está posto para ele que ele tem que ir para o limite dele e esse limite pode causar lesão e ele já está ciente disso, né? Então é todo um jogo aí. É do amador, né? Não, do profissional. Profissional. O profissional ele sempre vive, como ele tem que conseguir resultado, ele sempre vai estar no limite. O treinamento dele também sempre vai ser no limite. E ele sabe que isso pode causar lesão, mas ele faz porque ele está sujeito. É uma linha tênue entre saúde e desempenho. Com certeza, atleta de ponta não é saúde. Ele já faz tempo que eles já passaram o nível da saúde. Tá, entendi. Eles estão sempre numa linha tênue entre lesão e desempenho. Porque é essa linha que ele tem que caminhar sempre para conseguir os melhores resultados. Então ele se arrisca, porque ele vive daquilo, ele depende daquilo. Os quenianos dependem da corrida para sobreviver, é a única maneira de ascensão social deles, então eles sempre vão pro limite. Sim. Eles não estão preocupados se vão se machucar ou não, eles correm esse risco. Eu achei impressionante essa fala sua na questão da saúde. A gente sempre põe desde do que o esporte é concebido lá na Grécia Antiga como o maior de todos é o mais forte, é o mais saudável, essa ligação, né? Sim. E não é isso. Você acabou de falar que o cara que tá ali puramente para performance, ele já tá longe da saúde, né? Ele tá além disso, né? Tá muito além disso. Caramba. E ele é capaz de
de melhorar o desempenho dele por trapaças até. Nossa, como tem Se for necessário, dopings por ele aí. faz. Sim. Então É verdade. já começa a ser uma atitude antidesportiva, né? Sim. Eu até lembro das minhas aulas lá, na época quando eu fiz educação física ainda, que o professor falava em relação a isso de saúde, de esporte, ele falava que teve um estudo que foi feito que a expectativa de vida do sedentário é maior do que do atleta profissional. Aí é os dois extremos, né? Sim. E aí estaria então o amador como um meio termo saudável aí, seria isso? Seria o ideal. Tá. Seria o ideal amador saudável. Não precisaria se matar tanto quanto o atleta profissional, porque ele não vive disso. Aham, Mas também sedentarismo é tão ruim quanto. tá. Legal. Tem mais alguma coisa aí, tio? Que a gente tá entrando aqui já no nosso horário. Eu acho que é isso. Você acha da que é minha isso? parte. Bom, pra finalizar aqui, e aí eu abro também pro Emura, se quiser colocar e incluir mais coisas aí, você colocaria antes das dicas de prevenção, porque eu deixei aqui pra gente passar pro público ouvinte aí Sim. algumas dicas de prevenção, porque fora todo o programa que você trouxe de informações úteis, seria muito útil umas dicas, né? De como prevenir lesão. Sim. Como foi falado aqui durante a nossa conversa, Aham. um dos fatores é realmente a falta de conhecimento das pessoas, dos corredores, sobre o que lesiona. Então a gente viu que 60% das lesões são por erros de treinamento. Sim. A isso cabe também a pessoa se controlar mais, ter mais paciência para poder evoluir. Uhum. Pra mim isso vale também. E até uma questão também do profissional que ela está buscando também, como orientação. Muitos, como eu trabalhei já um bom tempo numa clínica também de reabilitação, se encontra vários casos de erros de treinamento. Então, treinador que fez uma planilha de treinamento para uma pessoa que era Olha, sedentária. tinha treinador. É isso que eu me toquei agora, que eu ia perguntar, mas ele já entrou, né? Os treinadores, eles estão preparados, né? Eu diria que são poucos realmente que estão preparados para isso. Eu não quero falar mal da categoria, mas Precisa na polêmica aqui, mas eu diria que boa parte não está preparada para dar treinamento de corrida. Nossa. Seria por causa que, como eles trabalham com muitas pessoas ao mesmo tempo, eles meio que fazem um treino e joga pra todo mundo, Geral, e ele né? acha que esse treino vai Sim. dar certo pra maioria. né? E uma minoria vai acabar, infelizmente, dando errado. Uma planilha igual para 50 pessoas Tá errado. tá errado. Vai ser bom para 10 e os outros 20, vai ser muito forte para 20 e muito fraco para 20. Sim. O treino tem que ser individual, O ideal tem que ser seria... específico. Tá. Senão vai acabar machucando, vai machucar alguém, com certeza vai machucar. Sim. E se o treinador não tem conhecimento, aí que vai machucar todo mundo de uma vez só. Impressionante. Então, essa questão de erro de treinamento, cabe a pessoa ter consciência disso, não ter pressa para evoluir, não ter pressa para fazer uma maratona, como é o sonho de muito corredor, Uhum. e também buscar um profissional que entenda, que você tenha confiança para poder te instruir melhor sobre os treinamentos de corrida. Caramba. Perfeito. A outra questão também seria, como eu falei, o fortalecimento, ele tem que andar em paralelo com a corrida. A fraqueza muscular não é um fator de risco Certo. isoladamente, mas se você é fraco, com certeza você tem uma propensão maior de se lesionar. Certo. Porque uma vez que você tem um músculo mais forte, você vai conseguir absorver mais impacto e menos impacto vai para a articulação. E você tem até ganho de desempenho com um músculo mais fortalecido, você consegue manter uma mecânica melhor por mais tempo. Nos últimos tiros, quem é mais forte consegue manter uma mecânica melhor. Final de prova, consegue manter uma mecânica melhor. O nosso treinador, vou citar de novo aqui, tio. Johnny, mais sempre uma vez. citado. Sempre citado. Quem sabe a gente traz ele um dia aqui no podcast pra falar tudo que a gente fica falando dele. Ele fala exatamente isso, sobre a corrida ser uma coisa que fragiliza, né? E aí o contraponto disso é você fortalecer. Isso. E aí a corrida tá fragilizando e você tá equilibrado ali, né? Você não tá... Porque só correr, você tá se fragilizando. Só correr
ele acaba catabolizando muito, né? Então você acaba perdendo muita massa muscular. E o músculo é necessário para a saúde, para o desempenho. Sim. Então, também é um motivo para você manter sempre o fortalecimento em paralelo à corrida, para manter essa massa muscular. É importante. Tá. E dependendo da pessoa, se for muito encurtada, se fazer uns trabalhos de alongamento também seria necessário. E sempre tá atento à questão, sempre tá ouvindo se conhecer, né? Conhecer seu corpo. Sempre tá atento a qualquer dorzinha que você sente, não negligenciar. Tá bom. Sempre tá atento. Porque, como eu falei, a corrida, as características da corrida, elas proporcionam com que você tenha um controle dela na tua mão. Certo. Controle de volume, você sabe o que vai fazer. Diferente das sabe outras que você vai modalidades. terminar. A intensidade você tem controle também, Você né? tem controle de intensidade. Não vai chegar ninguém na voadora em cima de você. Esperamos que não, né? Tem algumas provas que pode até acontecer. E a lesão, ela é crônica, ela é mais demorada para acontecer. Então, se você tiver uma boa consciência do seu corpo, o seu corpo vai te avisar de que você está fazendo alguma coisa errada ou não. Entendi. Perfeito. Que aula, meus amigos. Que aula, meus amigos. Excelente. Tio Alan e Johnny, tivemos uma bela de uma aula aqui com o Emura. Com Não certeza. só nós, né? Não, todos. O Dos ouvinte deve ouvintes. estar agora também Como- querendo mais. E este Quero Mais já é o convite pro Emura voltar. A Pro gente precisa segundo fazer programa. um programa só de perguntas. Então eu já convido você, ouvinte CDF, para mandar sua pergunta aí. Manda lá no e-mail corredoresfundal@gmail.com. Segue a gente no Instagram. Temos também o padrim.com.br/corredoresfundal. Então, deixa sua mensagem, deixa seu recado. Em breve, vamos fazer o convite hoje pro Emura. Vamos ver se ele Claro. aceita, né, tio? Ah, Pra Não voltar custa aqui. perguntar, né? Não custa perguntar. Você estaria disposto, então, voltaria um dia só pra responder pergunta dos ouvintes? eu voltaria. Fechou aí, ó. Seria um prazer. Sem pressão, sem pressão, Vitória. Thiago. Sem pressão, sem pressão. Então, Com certeza. te agradece muito a sua presença, Emura. Foi, assim, esclarecedor. Eu, com várias coisas que eu... Quebrei várias coisas da minha mente aqui do que eu tinha que eu achava que era o certo. Muito do que o senso comum, né? Aquela coisa que você Sim. tem muito certo na cabeça e você vem e desconstrói, vem um profissional e dá aquela quebrada, né, no nosso conceito. Pode falar, tio. Não sei se você quer falar mais alguma coisa que você acha que você deixou passar, ou então É. falar o seu contato. Isso. Faz o Fique à jabá. vontade, É o faça o momento seu do jabá. jabá. Fica à Primeiro vontade. momento jabá do programa. Verdade. Fica à vontade, Emura. Não, eu não... Se alguém quiser meu contato, eu acho que pode procurar no Instagram. Tá. Qual, você sabe, manda aí o É Instagram. Bruno.emura. Bruno.emura. Então, E- segue Tá lá o aí, Emura no... Bruno.uemura. Exato. Mas acho que realmente seriam essas dicas que eu daria Tá. para as pessoas. A corrida ela acaba lesionando muita gente, mas muito por negligência das pessoas, dos profissionais que orientam ela. Sim. E ela pode ser muito bem prevenida. Muito bem prevenida. Acho que a grande lição de hoje é Um que... lorde, Um lorde, tio. não, mas Você eu pediu sempre pra ele disse. fazer um jabá, o cara vai lá, passou só o Instagram, que a galera vai seguir agora ele, mas assim, já passou todo o fechamento e a orientação pra galera. Não, Pode foi falar, tio. perfeito. O que eu quero falar é que a grande lição que a gente tem hoje é que a corrida, apesar de ter se mostrado muito lesiva, ela não precisa ser tão Não lesiva. precisa ser. Ela É não uma precisa aula, ser. essa é a verdadeira aula mesmo. É só questão de orientação. Paciência. Paciência. Tudo que você for querer rápido, você corre um risco por isso. Se você quer ser rápido, não precisa ir tão rápido. Exato. Tem que ter paciência. O Fe- resultado não vem de um dia pro outro. Perfeito, perfeito. Fechando então mais uma edição aqui do Corredores do Fundão. Agradeço a presença do tio, sempre aqui presente, Johnny, sempre aqui presente. Agradeço especialmente ao Bruno Emura de ter aceito o nosso convite, veio aqui, deu uma verdadeira aula e agora já está confirmado. Tem a volta dele quando o pessoal nos encher de perguntas, certo? Fechado. Valeu, gente. Obrigado. Agradeço a todos vocês. Agradeço você, ouvinte CDF, onde quer que você tenha ouvido este podcast. Obrigado e tchau.